A gestão de resíduos em um planeta com mais de 8 bilhões de pessoas já é uma emergência climática. Ilhas de lixo nos oceanos, animais marinhos ingerindo os restos do nosso consumo exagerado, microplásticos no peixe que você come. Esse tem sido o ciclo do lixo e o problema não para por aí. Hoje a gente vai conversar sobre o destino dos resíduos que saem das nossas casas, o que a gente pode fazer e a quantas anda o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O Sala de Convidados está começando. A natureza ela funciona de forma circular, né? A gente não tem desperdício, a gente não tem lixo. A gente consegue diminuir a quantidade de material que iria para um aterro e consegue colocar isso no processo de reciclagem. Aqui no Brasil, você tem 19 milhões de pessoas sem coleta de lixo. Foi uma criação que nós seres humanos, inventamos. A gente tem um mundo só, né? Então, se a gente não se conscientizar em relação ao nosso papel, a gente vai perder muito. Já estamos perdendo, né? Comigo no estúdio hoje, conversando sobre para onde vai o lixo. Valéria Bastos, professora do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio. Também conosco aqui no estúdio, Tião Santos, presidente do Movimento Nacional Eu Sou Catador. E participando da conversa remotamente, Eduardo Rocha Dias Santos, diretor do Departamento de Gestão de Resíduos do Ministério do Meio Ambiente. E eu adoro quando você participa de casa me mandando as suas perguntas, dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Então não vai deixar de participar. Tião, Valéria, Eduardo, que prazer estar aqui com vocês, falando desse tema tão urgente. O lixo está às nossas portas, eu chamo de lixo, para a gente já começar entrando com essa palavra, né, Tião? A gente faz sempre uma conversa prévia com os convidados e você, conversando com a nossa produção, você demonstrou o quanto que essa palavra te incomoda, que ela precisa ser tratada, assim como o lixo, de uma outra maneira, né? Conta para mim o que esse conceito, o que essa palavra nos diz e qual seria a forma ideal da gente olhar para essa pauta, né, de tratamento dos resíduos. Primeiramente, obrigado pelo convite, mais uma vez aqui no Canal Saúde, poder contribuir. Acho que a questão, inclusive, do não avanço da reciclagem no Brasil e no mundo, é o olhar que a gente tem, esse olhar do lixo. Se você pegar o dicionário e você ler a palavra lixo, ela é carregada de coisas pejorativas. Lixo, aquilo que não tem serventia para nada. Então, material reciclável não é lixo. Se eu posso transformar uma garrafa PET num novo produto dentro da economia circular, isso não é lixo. Então, a gente tem que começar a desmistificar essas coisas. Quando você pega a palavra lixo de uma forma pejorativa, o que ela significa? Ralé, escória da sociedade. Então, eu não quero ser catador de lixo, eu não sou catador de lixo, eu não sou uma ralé da sociedade, eu não sou uma escória da sociedade. O serviço prestado pelos catadores e catadoras de material reciclável no Brasil é um serviço público que deveria ser pago, é um serviço ambiental prestado à sociedade e às empresas que produzem a sua embalagem e colocam no mercado. Então, a não valorização também do trabalho dos catadores está também aí. Na palavra lixo, quem é o catador? Ele é um catador de lixo. Que serventia tem isso? O nosso país é um país que valoriza muito os números da reciclagem, mas não valoriza, inclusive, o próprio catador. Quando você vê, o Brasil recicla 98% da latinha de alumínio. Não é o Brasil que recicla. O Brasil não foi educado para isso, tampouco a sociedade brasileira foi educada para isso. Quem recicla 98% da latinha de alumínio no Brasil são os catadores e catadoras de materiais recicláveis, que aos olhos da nossa sociedade ainda é visto como catador de lixo, como uma escória e como algo que não tem, que presta um serviço de nenhuma utilidade. Para isso ainda não é pago. Acho importante a gente daqui a pouco voltar ao tema dos catadores, até porque são uma parte essencial dessa discussão toda aqui, né? Como você já está trazendo, Tião, a gente vai voltar a esse assunto. Eu quero complementar. Por favor, fica à vontade. Primeiro, bom dia a todos que nos assistem, agradecendo a oportunidade de estar participando desse programa aqui no Canal Saúde, agradecer a Yasmine, enfim, e colocar que essa questão do estigma lixo, ela realmente vai gerar elementos de desclassificação da categoria, fazendo um link entre, né, pensar em catador de lixo
ou catadores de materiais recicláveis, porque hoje, embora não seja uma profissão reconhecida, ela é classificada pelo Ministério do Trabalho. Então, por isso, há toda uma necessidade da gente intensificar via mídia, via o processo de educação ambiental, que lixo é algo realmente que está posto no dicionário, em outros contextos, como aquilo que não se quer, mas material reciclável e o que os catadores e catadoras fazem com esse processo, né, de coleta, até chegar à reciclagem, é algo efetivamente na cadeia econômica. Nós não estamos falando de algo do rejeito, estamos falando de algo que efetivamente no cenário brasileiro e mundial vem entrando num processo que está muito mais voltado para a escala, para a economia, do que efetivamente para a pejorizar, deixar as pessoas numa situação que efetivamente não tem a mínima condição de ser reconhecida como um trabalhador. Então, é muito ruim quando efetivamente essa categoria ela é invisibilizada, ela é desclassificada e ela não é reconhecida, sobretudo quando está posta na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Importante essa fala. A questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela trata o resíduo, que a gente ainda vê como lixo. O resíduo reciclável ele é tratado como um bem de valor econômico, social, ambiental e de inclusão social dos catadores. Então a gente está falando aqui de um material reciclável que tem um valor social, ambiental e econômico. Então isso não é lixo, não pode ser tratado como lixo. Bom, deixa eu trazer o Eduardo aqui para a nossa conversa. Eduardo, primeiramente, muito obrigada pela sua participação. Eu acho essencial a gente poder contar com a participação do Ministério do Meio Ambiente. Então, já agradecendo a sua disponibilidade, é importante ter o Estado participando dessas discussões, integrando. E aí eu queria trazer com você, a questão dos resíduos é uma questão multifacetada, né? Ela envolve várias áreas, né? Queria que você trouxesse um pouquinho disso para a gente nessa introdução logo do programa. Bom dia, Yasmin. Primeiramente, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui no Canal Saúde, aqui com a Fiocruz. Cumprimentar aqui o Tião, também a Valéria, a professora Valéria. Satisfação estar aqui com vocês. Como foi bem colocado, né, resíduo, lixo é resíduo é um insumo, é uma matéria-prima, né? Então, acho que esse é o principal ponto que a gente tem que ter essa clareza sobre o valor dos resíduos sólidos, né? Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010, consolidou muito bem essa matéria-prima que é o resíduo sólido. E hoje o principal processo de recuperação da matéria-prima é pela reciclagem e é com os catadores, né? Então, assim, já existem dados nossos que mostram que 80% a 90% do resíduo sólido é reciclado via catador, via cooperativa de catador. Então, é o principal elo aí da cadeia da reciclagem é o catador. Então, essa política, ela funciona a partir dessa recuperação de materiais. Tudo que a gente quer e deseja pelo Plano Nacional de Resíduos é que o país desvie o resíduo do aterro sanitário, principalmente dos lixões, né? Então, a gente fez um levantamento que, no ano passado, o Brasil enterra 38 bilhões de reais em materiais recicláveis, seja em aterro, seja em lixão. Esse dinheiro daria para encerrar em um ano só todos os lixões do Brasil. Então, veja o paradoxo que a gente vive, né? Do desperdício econômico, da questão social, que deixa de dar oportunidade para os catadores e para novos negócios também em torno da reciclagem, e a gente tem feito esses processos inadequados de disposição de resíduos. Ótimo início de programa. Vou trazer uma reportagem para a gente ter mais elementos aqui na nossa conversa. Para onde vai o lixo que sai da sua casa? Nossa equipe de reportagem foi conhecer o caminho que ele faz no município do Rio de Janeiro. Colocar os resíduos fora do campo de visão não significa que eles vão desaparecer. Nesse caso, o ditado é falho e o que os olhos não veem, a saúde sente. Que o planeta está em constante transformação, a gente já sabe. As mudanças climáticas e o aumento da temperatura são pautas diárias. Só que o lixo tem parcela significativa nesses processos. Os resíduos sólidos são o terceiro maior causador de emissões de gases de efeito estufa e têm relação direta com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Você sabe para onde vai o lixo depois que ele é coletado? Não. Eu sempre quis saber.
para o aterro, né, para o lixão. Sei que tem os lixões. Você tem o hábito de separar o lixo em casa? Já há bastante tempo, acho que é mais de 5 anos já que é automático. Não. Saquinhos separados. Mas aí você bota o que em cada saco? No lixo mesmo. Mas aí o que você separa? Não separa, então dá no mesmo. Peraí, calma. Você separa o lixo... Na verdade, então eu não separo, pronto. Pode... Gente, sério. Sério. Numa conversa verdadeira, a Lidiane explicou que onde mora não há coleta seletiva e que a única coisa que ainda separa é vidro para que os coletores não se machuquem. Qual que é a dificuldade, então, que você encontra para separar o lixo em casa? Acho que falta ter lá onde eu deixo o meu lixo um local. Eu não penso que o gari não vai saber. Esse é o reciclado, esse não é o reciclado. No Brasil, apenas 4% dos resíduos sólidos são destinados para reciclagem. 0,84% são compostados e os demais são enviados para aterros sanitários ou lixões. No Rio de Janeiro, os resíduos sólidos comuns, aqueles que não são separados, são recolhidos pela Conlurb, passam por uma estação de transferência para caminhões maiores e são levados para o aterro sanitário de Seropédica. Esse é o destino dos resíduos desde 2012, quando o lixão de Gramacho foi desativado. Aqui não é só um aterro sanitário, é um aterro bioenergético. Por dia, são aproximadamente 10.000 toneladas de resíduos do Rio de Janeiro e de municípios vizinhos que chegam até esse aterro sanitário em Seropédica. Só que aqui, esses resíduos passam por um processo de beneficiamento e transformação em ativos. E assim, a cada ano, mais de 1 milhão de toneladas de CO2 deixam de ir para a atmosfera. Então o resíduo é recebido, ele é acondicionado aqui dentro desse projeto de engenharia e aí a gente consegue extrair o biogás, né, que é um subproduto da decomposição dos resíduos, e o chorume, que também é um outro subproduto que é tratado aqui internamente no aterro. O lixo não é o fim, né? Para a gente aqui também é o começo de uma operação energética e de reaproveitamento do resíduo. Mas não é assim que funciona em todo o país. Desde 2 de agosto de 2024, o Brasil não deveria mais ter lixões. É o que determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010. Porém, atualmente, são mais de 1.500 lixões espalhados pelo país e milhares de municípios sem coleta de lixo. Então, a gente vê um problema muito sério, porque enquanto em outros países a coleta de resíduos já é universalizada e eles já estão preocupados com a fase de obter energia através do resíduo sólido, aqui no Brasil você tem 19 milhões de pessoas sem coleta de lixo. E isso é diferente dependendo de cada região do Brasil. Na região sul, os indicadores relacionados à coleta seletiva e destinação adequada de resíduos são melhores quando comparados com outras regiões. No Paraná, 4% do material recolhido é reciclado, enquanto no Rio de Janeiro não chega a 1%. Existe todo um trabalho em conjunto com o município e as associações de catadores. Roberto explica que o Estado apoia os municípios em infraestrutura para a gestão de resíduos, tendo como contrapartida trabalhos de educação ambiental. Com essas ações que o IAT faz junto aos municípios, a gente consegue diminuir a quantidade de material que iria para um aterro, para uma destinação final, e consegue colocar isso no processo de reciclagem. Débora Sinamon aponta que precisamos avançar com a política nacional no que ela tem de instrumento principal, que é o desenvolvimento da logística reversa. Você manda para o produtor a responsabilidade, ou seja, para o industrial, de reaproveitar aquele material. Certo. Mas no Brasil a gente ainda só tem 6 cadeias de logística reversa. O governo tem que sentar com industriais, com comerciantes e com representantes da própria população para conversar, para ver como vai ser esse ciclo.
a gente tem um mundo só, né? O Odum, né, o livro, diz que Gaia é suprema, a Terra é suprema, mas ela pode ficar inabitável. E uma das questões inabitáveis e que cresce muito, é o resíduo sólido. Então, se a gente não se conscientizar em relação ao nosso papel, que nessa linha de sustentabilidade, havendo essa sinergia entre os diversos atores da sociedade, a gente vai perder muito. E olha, você que está em casa, não deixa de participar não. Como é que você tem feito para descartar os resíduos da sua casa? Compartilha aqui com a gente. A gente tem participações da audiência, vou trazer já aqui a participação do Rodinei. Obrigada, Rodinei, pela sua participação. O termo lixo nem deveria existir, pois, como sabemos, na natureza nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. Só uma observação, ele mandou isso bem antes do programa começar, tá? Então ele já está sintonizado aí. O consumismo é, sem dúvida, o grande responsável por uma geração demasiada de bens sem a preocupação com seus resíduos e descartes após o uso. Mudar essa mentalidade seria o primeiro passo para a redução daquilo que chamamos de lixo. E a Suzete Evangelista mandou para a gente, ela é da Bahia, encaminhou para a gente pelo WhatsApp, a seguinte mensagem: já existem políticas públicas voltadas a incentivar secretarias de meio ambiente para a formação de multiplicadores em educar a população sobre o destino correto do lixo sólido? Ou até quando alguns municípios ficarão assistindo todos os anos os casos de dengue aumentando enquanto as leis severas não são aplicadas? Eu vou encaminhar essa participação da Suzane para você, Eduardo, e depois convido Tião e Valéria a comentarem também. Isso é muito significativo que a Suzane coloca, né? A gente participa de um comitê de enfrentamento ao Aedes aegypti, né, em relação à dengue. E o índice Lira, que é um levantamento que o Ministério da Saúde faz, mais de 50% do mosquito da dengue está presente em descarte inadequado de resíduos. Então, seja lata, tampinha, pote de vidro. Então, é uma questão de saúde pública, onde a gente gasta milhões e bilhões de reais na remediação, né, daquilo que poderia ser evitado com o tratamento adequado do resíduo, né? Então, isso é um ponto importante que poderia financiar toda essa implementação da política de resíduos, que a gente economizaria na saúde, sobraria ainda muitos recursos para a gente poder fazer outras coisas, né? Eu estava aqui durante a reportagem observando Tião e Valéria conversando sobre as coisas que apareciam. Essa reportagem trouxe vários elementos para a gente discutir, né? E aí eu queria, ainda convidando vocês a fazerem comentários sobre o que a Suzane trouxe, mas buscar também um pouquinho dessas questões que apareceram ali na matéria, né? Uma delas, Valéria, que a repórter comenta que a Lidiane diz que onde ela mora não há coleta seletiva. Por exemplo, o Rio de Janeiro até tem, mas não passa em todos os lugares. A pergunta é, 60% dos municípios é muito pouco. Se a gente pensar num país do tamanho do Brasil, quanto que está se desperdiçando de resíduos e possibilidades, né? Como é que uma pessoa que reside num município que não tem pode contribuir minimamente para que o seu resíduo não cause tanto impacto para o meio ambiente? E também, talvez, chegue aos catadores que trabalham de forma digna com esse resíduo para transformá-lo em um bem social também. É uma boa pergunta. A gente realmente se entristece quando a gente pensa que a coleta seletiva e a educação ambiental acoplada, sinergeticamente discutida e desenvolvida, seria realmente o grande caminho. A grande questão que os índices apontam, né, que, por exemplo, o Sul tem 4%, há 40 anos quase, quando eu fui ao Sul, eu já estava vendo no Paraná um envolvimento do governo, mandando na mídia televisiva, né, como fazer a coleta seletiva. O Rio de Janeiro e os pequenos municípios tem muito pouco de desenvolvimento de coleta seletiva. Então, por mais que a gente discuta com a comunidade, a gente faz programas pensando, né, os catadores indo até as portas, de porta em porta, como a gente chama, né, para fazer todo um trabalho de educação ambiental e coleta seletiva. A grande questão, Yasmine, é que quando a pessoa se anima, separa basicamente o seco do molhado. Digamos, não precisa nem muita coisa, né? A gente pega tudo aquilo que é seco, tudo aquilo que é molhado e tenta separar. Quando passa o caminhão da coleta,
geralmente ele passa naquele caminhão que a gente conhece, quase o Brasil inteiro tem, que é o dito compactador. Então, muitas das vezes, a pessoa bota lá seu papel, seu papelão, seu plástico, e quando o próprio gari passa, ele coloca naquele caminhão que, de alguma forma, vai compactar. E aí, nessa compactação, já há uma contaminação automática, porque o orgânico, o que a gente chama de molhado, ele vai produzir chorume. Então, aquilo que a pessoa na sua casa produziu, bacana, separou, ela já vai ter uma contaminação e dificilmente chegará a uma cooperativa, a uma associação, de forma possível para que ela seja comercializada. Papelão, uma vez contaminado, já era. Quer dizer, o Tião sabe melhor do que eu sobre isso. Mas eu queria trazer essa lógica de que a gente precisa, enquanto população, né, forçar, né, pedir, solicitar, se movimentar, que os poderes constituídos, sobretudo a gestão municipal, comece efetivamente um trabalho de educação ambiental acoplado à coleta seletiva. Não adianta falar de uma coisa se não falar da outra, né? A gente separa, mas chega na hora que a gente entrega, isso se junta, né? Por isso ainda existe 3.000 lixões. Eu queria deixar isso aí para um outro debate. Está subestimado na matéria. Ela fala mais de 1.500, mas oficialmente nós dobro. temos 3.000 lixões. Mas eu gostaria de, na minha ótica de pesquisadora, que ando o Brasil, dizer que nós temos muito mais de 3.000 lixões abertos. Nós acabamos de ir em janeiro, em Santo Estevão, no estado da Bahia, e encontramos um lixão num município de 56 mil habitantes. Então o Tião pode falar melhor, que estávamos juntos, mas é isso. Pensar na educação ambiental e na coleta seletiva é de fundamental ação para ontem. E fico aqui pensando, enquanto Valéria fala, Tião, assim, né, dessa questão do resíduo e do lixo, e eu fiquei pensando assim, o que eu quero dispensar, resíduo ou lixo? Ou seja, na medida em que involuntariamente há essa contaminação, estamos produzindo lixo, que não vai servir para nada, só para poluir o meio ambiente. Então, esse lugar dessa palavra lixo fica aí, né? De não produz riqueza. E aí você também acaba contaminando, como a Valéria falou. Então, se você contamina um material reciclável que potencialmente tinha um potencial para ser comercializado e esse material ser transformado num novo produto, você tornou ele lixo, porque a palavra lixo é justamente isso. É a não serventia de um produto para nada. Ele não tem serventia, então ele é lixo. Ele não tem como ser aproveitado. Eu acho que me chama a atenção também aí, voltando para a questão da educação ambiental, e a Valéria sabe que eu sempre falo isso, é que a gente tem que entender que no Brasil a reciclagem ela nasce da pobreza, da exclusão social e econômica. Eu ia até te perguntar sobre isso. O que a história do Brasil tem a ver com a história do lixo, né? Ela não nasce da educação ambiental do cidadão brasileiro. Entendeu? Então, um pouco da própria política nacional, que a Política Nacional de Resíduo Sólido, ela surge em 2010. Minha mãe começou a catar material reciclável no lixão de Jardim Gramacho em 1985. Sim. Então, é aí que nasce a reciclagem. Bem antes, inclusive, da minha própria mãe. Você tem Carolina de Jesus, que é uma escritora catadora de material reciclável negra, que já falava de material reciclável em 1960. 63, então, poucas coisas mudou, justamente por quê? Pela falta de educação ambiental na nossa sociedade. Para que eu possa separar, eu tenho que ser educado, inclusive para saber identificar, como você colocou aqui, o que é lixo e aquilo que é material reciclável. Acho que um dos problemas que tem na Política Nacional de Resíduo Sólido é justamente a questão da falta de incentivo à educação ambiental, mas, ao mesmo tempo, também as metas. Porque, por exemplo, a gente vai fazer esse ano 15 anos da Política Nacional de Resíduo Sólido. E o Brasil, no seu ponto maior, no estado do Paraná, recicla somente 4% do seu resíduo. Se tivéssemos colocado como meta, após a Política Nacional de Resíduo Sólido, o avanço da coleta seletiva e da reciclagem no Brasil, uma meta bem capaz de alcançar em 1% por ano, a gente estaríamos falando hoje que o Brasil já reciclaria de 17% até 20% do seu resíduo. Muito mais. Se tivéssemos atrelado essa mesma meta de 1% da reciclagem, do avanço da reciclagem, à inclusão socioeconômica dos catadores, hoje a gente não estaríamos falando que os catadores estão organizados somente em 5% hoje. Os catadores estaríamos hoje organizados em associações de cooperativa e até mesmo em rede de cooperativa, em mais de 20%. Eu acho que tem que ter um planejamento. Esse planejamento tem que estar atrelado à educação ambiental, para que eu possa cobrar da minha filha
uma atitude ambiental enquanto cidadão, ela tem que ter tido uma educação ambiental, onde esse processo de educação é que vai trazer essa reflexão. Precisa saber o que fazer, Para né? saber o que fazer. É preciso criar um senso crítico. E você não cria um senso crítico se você não educa, não informa e não mobiliza a sociedade sobre o problema que a gente está causando. Um outro ponto que a reportagem traz é sobre a logística reversa. Eu sou pesquisadora na área da logística reversa e a gente precisa entender, em função das metas, né, a pessoa entrevistada fala, temos que envolver o comércio, a sociedade. Então, o próprio Acordo Setorial de Embalagens, que é de 2015, embalagem em geral, e o que é embalagem geral? Tudo, né? Ele já vem trazendo isso. Nós, logo no início desse governo atual, foi feita uma revisão do decreto do crédito de reciclagem e da inclusão socioeconômica de catadores e catadoras. São 2 decretos. É o 11.413, de fevereiro de 2023, e o 11.414, que trazem exatamente isso, envolver todos os setores, na perspectiva de atender o que a política faz. Responsabilidade compartilhada, princípio do poluidor-pagador. Então, quem polui mais, paga mais. E isso é importante. Eu acho que Eduardo tem a contribuir com isso. Já ia te passar, Eduardo, para ver teu comentário. Pode falar, diga. Tem, viu? Só complementando aí o que sabiamente a Valéria trouxe. A gente tem um planejamento do Plano Nacional de Resíduos, né? Então, em 2024, 30% das embalagens têm que serem recolhidas e destinadas pela logística reversa brasileira, tá? Isso é meta desse ano. 2024, e até 2040, 2025, 2025. 2025. Desculpa, não, a meta é 2024 e agora em 2025 ainda prevalece essa meta, né? E a gente tem até 2040 50% de recolhimento de embalagens em geral da logística reversa. Então essa é a meta brasileira, né? E a coleta seletiva eu acho que é o principal ponto, sabe? Porque é a origem de tudo. Então já está em norma federal que os municípios brasileiros têm que separar no mínimo em 3 frações: secos, orgânicos e os rejeitos, né? Que é o lixo, que seria aquilo que não tem como dar uma destinação a não ser o aterro sanitário. E o orgânico, eu acho que é também um elemento importante, porque o orgânico, durante muito tempo, se falou do reciclável só do material seco, só que o orgânico é 100% reciclável, né? Talvez seja o único resíduo que é 100% de fato reciclável. Ele tem ali no seu DNA tudo que a natureza pode receber de volta no solo, né, como fertilizante. Então, o Brasil ele tem metas audaciosas e eu vejo que existe a necessidade de desenvolver também a indústria da reciclagem, né, de maneira regional. Então, a gente tem diversos exemplos, muitas vezes do trabalho do catador, onde é feito o recolhimento, o processamento do material, e a indústria não consegue absorver o material, muitas vezes porque está longe de onde foi gerado. E aí eu falo principalmente na região norte, região nordeste. Em alguns casos, a logística, o transporte inviabiliza a compra do material pela indústria. Aí o que acontece com esse resíduo? Vai acabar parando no lixão, vai acabar parando num aterro sanitário, né? Então é um desafio de infraestrutura, um desafio econômico, um desafio de inclusão social. É um conjunto de frentes que tem que ser adotadas no Brasil. Olha, a gente tem mais participação da audiência, mas eu vou fazer um break aqui, um intervalo rapidinho. No próximo bloco, uma alternativa para a destinação dos resíduos. A gente já volta, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre para onde vai o lixo. Comigo no estúdio para essa conversa, Valéria Bastos, professora do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio. Também comigo aqui no estúdio, Tião Santos, presidente do Movimento Nacional Eu Sou Catador. E participando da conversa remotamente, Eduardo Rocha Dias Santos, diretor do Departamento de Gestão de Resíduos do Ministério do Meio Ambiente. E você que ainda não participou do programa hoje, me manda suas perguntas, seus comentários pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. No Rio de Janeiro, uma iniciativa trabalha para fechar o ciclo da natureza. A natureza ela funciona de forma circular, né? A gente não tem desperdício, a gente não tem lixo. Lixo foi uma criação que nós seres humanos, inventamos.
Lucas Chiabi é engenheiro ambiental. Desde pequeno tem interesse pela temática da preservação do meio ambiente. Quando criança, dizia que gostaria de ser motorista de caminhão de lixo. Esse sonho ele vem muito através do meu pai. Meu pai é uma pessoa que não joga nada fora, quer consertar tudo. E eu sempre achei muito fascinante esse fato da gente consertar, da gente reciclar, da gente aproveitar. E eu achava que o motorista fazia isso com todo o lixo que ele coletava. Na faculdade, o Lucas descobriu a compostagem e foi a partir daí que esse tema virou um propósito de vida. Para muita gente, essa casca de banana representa lixo. Acaba indo parar nos aterros sanitários. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que essa mesma casca pode se transformar em um composto orgânico rico em nutrientes. No ciclo orgânico, a gente ajuda as pessoas e as empresas a transformarem o lixo orgânico em adubo. Sobra de comida virar adubo e a gente reconectar esse ciclo da natureza. Cada associado recebe um baldinho onde, em casa, deposita os materiais compostáveis, restos de frutas, legumes, verduras, embalagens de papelão, filtro e borra de café, flores, folhas, entre outros. A partir daí, a cada semana ou de 15 em 15 dias, os trabalhadores da empresa fazem a coleta domiciliar e entregam como recompensa um pacote de adubo orgânico e um relatório de impacto positivo. Mas tem gente que também vai até a sede deixar os materiais. Você assina o ciclo orgânico? Sim, já há bastante tempo. Eu faço questão de colaborar. É como eu falo para as pessoas, é se sentir um pouquinho menos culpado, né, do que a gente está fazendo com o planeta. Então, a gente tenta. O Daniel também separa outros materiais que agora a empresa passou a recolher. Garrafas plásticas, tampas de garrafa, cápsulas de café, eletrônicos, entre outros. Eu tento ser positivo, né? As coisas não estão fáceis, mas a gente não pode desistir, né? Então, é aquela história do beija-flor, né? Que o beija-flor, a floresta está pegando fogo, o beija-flor vai lá jogar uma gotinha de água, né, para ajudar, né? De gotinha em gotinha, você vai com seu baldinho para casa agora. É isso, gente. São 4.800 famílias que hoje fazem parte dessa história. Ao longo de 10 anos de trajetória, o Lucas comenta que no início, entre os principais desafios, estava a conscientização. Cara, mas eu vou pagar para você levar o meu lixo, mas por que eu vou fazer isso? A Conlurb já não faz. E você explicar para as pessoas a diferença do aterro sanitário, da compostagem, por que é importante. Eu lembro que há 10 anos atrás teve um amigo do meu pai que perguntou se ele já tinha comido a minha compostagem. Ele falou assim, pô, já provou a compostagem do... Eu falei, não, cara, não é de comer, cara, é transformar lixo orgânico em adubo e tal. Ele conta que atualmente a percepção mudou, tanto na sociedade como dos colaboradores. Chegam aqui no ciclo orgânico não fazendo a menor ideia do que é a compostagem, que depois de um tempo estão fazendo em casa a compostagem, estão ali disseminando, estão ali falando com os porteiros, com as pessoas na rua e tal. Então acho que essas são as verdadeiras conquistas, né? Eu perguntei aonde ele está hoje em relação àquele sonho de infância. Eu acho que eu estou mais perto desse sonho hoje porque a gente comprou um caminhão. Eu sou motorista de caminhão de lixo hoje em dia. Então acho que... Minha mãe que fala, Lucas, não é que tu realizou teu sonho e tal. Agora são novas metas que precisam ser alcançadas. Eu sonho com um dia que o cliente vai chegar no restaurante e vai perguntar, cara, esse restaurante faz compostagem? Não, não faz. Então beleza, vou no outro ali, não vou comer aqui não. Assim, cara, eu acho que eu sonho com um dia que seja feio não fazer compostagem, sabe? Que essa seja a regra e não a exceção. Já está meio feio mesmo. A gente tem ainda perguntas da audiência. Valdirene Militão, um beijo para você. Mandou para a gente, ela é da Fiocruz Mata Atlântica, o pessoal daqui da Fiocruz que trabalha bastante voltado para essas questões ambientais. Ela diz o seguinte, precisamos falar da gestão de resíduos nas salas de aula como disciplina. O planeta não aguenta mais, estamos com as questões climáticas e isso não está dissociado dos descartes do lixo, né? O que é lixo? São os resíduos que não foram direcionados da forma correta. Como podemos fazer o direcionamento correto se não temos políticas públicas efetivas? Acho que a Valdirene acrescenta muito do que a gente está conversando aqui sobre esse desafio de você querer transformar o seu resíduo em algo produtivo, né, e não ter como. E aí eu queria emendar, refletindo sobre essa reportagem do ciclo orgânico, sobre o ciclo orgânico, que é uma questão também que se discute muito, né? Qual é o papel do indivíduo e qual é o papel do Estado? Porque
o indivíduo muitas vezes quer contribuir, mas está embarreirado pela falta de políticas regionais, né? Como é que a gente pode dizer para esse indivíduo, Tião, qual é a importância, qual é o valor do trabalho que ele pode fazer em cima desse resíduo para direcioná-lo da forma correta? Acho que uma das coisas que ainda não foi tocada aqui, e para as pessoas entenderem a importância que a reciclagem tem, enquanto um avanço da sociedade nas questões ambientais e humanas, inclusive a humanização da cadeia produtiva da reciclagem. 60% dos catadores no Brasil eles vivem dentro de lixões. Os outros 35% dos catadores no Brasil eles vivem nas ruas dos grandes centros urbanos. A maioria mulheres também, e a maioria negras. São mulheres, 73% são mulheres e negras. Então a gente tem aí uma questão de falta de política pública, inclusive, para essas questões. A gente já foi a nossa conversa. Se você tem 60% dos catadores vivendo dentro do lixão e morando dentro do lixão, conforme a Valéria falou, que a gente encontrou na cidade de Santo Estevão e também que foi a realidade da minha vida no lixão de Gramacho, você tem 35% puxando carroça, o que alguns estados e municípios proíbem até de fazer com o animal. A gente tem uma cadeia produtiva que ignora o trabalho análogo à escravidão. Então, como mudar uma realidade quando a nossa sociedade sequer consegue reconhecer que por trás desse trabalho de reciclagem, dessa cadeia produtiva que recicla bilhões de toneladas, que movimenta bilhões em reais, aquelas pessoas que estão lá na ponta, não é o 98% da latinha de alumínio e se gabar por causa disso. Como que foi reciclado? De que forma essa latinha chegou a uma indústria? E que valor é dado infantil, a isso, né, Tião? Tem trabalho análogo à escravidão, tem todo um trabalho feito por uma categoria que sequer é reconhecido como trabalhadores, como a Valéria falou, apesar de ter seu reconhecimento no CBO, mas não reconhece. Muitas pessoas perguntam, mas o que você faz? É como se não fosse trabalho. Então a gente precisa começar a analisar, enquanto sociedade, todo esse processo que a gente tem, arcaico, predatório e desumano, que é o descarte de resíduo. A gente é uma sociedade que paga para varrer, paga para coletar, paga para transportar e paga para enterrar bilhões de reais, como já foi dito aqui pelo Eduardo, que eu já conheço há um bom tempo. Esses bilhões de reais poderiam gerar milhões de emprego e dar dignidade a essas pessoas. Então, acho que a gente tem que começar a entender o impacto social e ambiental e econômico que eu gero quando eu pego a minha latinha de alumínio e dou um descarte incorreto. Quando eu pego a minha garrafa PET e dou um descarte incorreto. Todos esses impactos são negativos, mas eu, como falo, eu sou repetitivo, vou continuar sendo repetitivo, enquanto isso for uma realidade. Mas a mesma garrafa PET, a mesma latinha de alumínio, a mesma caixa de papelão, quando destinada corretamente, ela é transformada em trabalho, renda, inclusão social, cidadania e proteção ambiental. Acho que a gente tem que começar a pensar. Nós temos falado muito em humanização das relações, sobretudo do encerramento dos lixões de forma humanizada. Porque é exatamente pensar que existem pessoas e que diversas políticas podem atender a esses seres humanos. Seja a política de habitação, política de saúde, de emprego e renda, né? A gente falou, o Eduardo até falou da questão do desenvolvimento da logística reversa envolvendo o desenvolvimento econômico. Então, quando a gente pensa nessa atividade, né, à luz de que quem está na ponta, ou quem produz a maior massa econômica são os catadores, o olhar humanizado a respeito dessa relação e o cumprimento das políticas, eu acho que o Brasil tem muita lei. O que falta é não precarizá-las, né? O que falta é fazê-las acontecerem de forma real. Né? Não nos faltam políticas. Né? Nas minhas aulas, nos meus textos, eu digo, não falta política. O que falta é a ação efetiva do seu cumprimento. Então a gente tem que olhar essa população que a gente, infelizmente, não tem ela quantificada. A gente tem dados muito antigos da realidade de catadores e catadoras no Brasil. A gente tem insistido com isso para que haja realmente uma grande pesquisa, um grande censo, para realmente as políticas, sim. Na medida em que você tem o tamanho da questão, você tem como fazer efetivamente que elas aconteçam e atenda o sujeito que tem que ser atendido, que no caso são catadores e catadoras e muitos, e sobretudo as mulheres e mulheres negras.
Eduardo, vou resgatar aqui uma questão que estava lá no primeiro bloco, na primeira matéria, né, que a Débora Sinamon fala. O governo tem que sentar com industriais, comerciantes e representantes da população para conversar e ver se esse ciclo, e rever como é que vai ser esse ciclo, né? Já não era hora de voltarmos para os sacos de papel e recipientes de vidro, e aí também nesse ciclo aí se inclui o catador, né? Como é que tem sido isso e até que ponto as indústrias estão se colocando num lugar de responsabilidade também avançar nessa direção? Para além da legislação, né? Para além da legislação, o desafio é de implementação, né? A gente, conforme a Valéria falou, a gente entende que o Brasil tem boas leis, né? Tem muitos regulamentos, a gente atualizou vários regulamentos em 2023 e em 2024, então acho que o desafio é de implementação, né? Como é que o Ministério ele tem se portado junto aos setores que deveriam fazer a logística reversa e esses ajustes, né, nas suas políticas de colocação de embalagens no mercado? A gente tem promovido medidas para aumentar o conteúdo reciclado no produto novo, tá? Então, existe em andamento decretos nesse sentido, onde a gente vai ter que ter uma obrigação legal da indústria incorporar um percentual de material reciclado, então são metas progressivas, e isso vai acabar impulsionando a cadeia da reciclagem, porque a indústria só vai conseguir produzir aquela embalagem, né, se tiver um percentual de material reciclado. E materiais que não têm reciclabilidade também vão ter que ter metas de desuso desses materiais, né? Então, diversos produtos que não têm reciclabilidade, que não podem voltar para a cadeia produtiva, serão desestimulados. O Brasil teve uma conquista, tá? E foi a Lei de Incentivo à Reciclagem. A gente regulamentou ela no final do ano passado por meio de uma portaria do Ministério do Meio Ambiente e ela já está em funcionamento. O que ela significa? Que projetos de reciclagem podem ser patrocinados por pessoa física, por meio de doação, ou por pessoa jurídica, tá? E será abatido no imposto de renda. Então, quando a população for declarar no imposto de renda, ela vai poder ter o abatimento de até 6% quando for pessoa física e as empresas de 1%. Ou seja, para ela patrocinar projetos de implementação da reciclagem. Então, a gente teve essa conquista. Eu acho que é uma ferramenta nova, é um instrumento que é novo, mas está começando a gerar alguns resultados. Agora, isso tudo precisa ser acelerado, né? E a indústria tem um papel fundamental de cumprir com essa responsabilidade de promover a logística reversa e facilitar e que esse produto seja reciclado. Agora, tem um ponto que a indústria traz, e a gente também entende que é um desafio no Brasil, é que o produto reciclado muitas vezes tem uma carga tributária maior do que a matéria virgem, né? Esse é um problema, a competitividade entre, por exemplo, um papel reciclado com a fibra da celulose, onde o Brasil é um país que produz muitos insumos agrícolas, né, com uma eficiência muito grande, possui muitos incentivos. Então, a gente precisa também de instrumentos econômicos para que o material reciclado seja viável para a indústria, e isso precisa de uma política econômica, uma política tributária, tá? Então, assim, são diversas frentes que nos colocam como desafios, mas, assim, é uma obrigação legal o Brasil não descartar esses resíduos em lixões. Em aterro sanitário, a gente tem metas claras da Política Nacional de Resíduos Sólidos, então a gente tem que fazer cumprir o que está na legislação. Eu vou trazer aqui mais uma mensagem da Valdirene Militão, cheia de informações importantes. Eu vou pedir aí para nas nossas reprises já entrar embaixo o número de telefone que ela está passando aqui. Ela diz o seguinte, que fazer oficinas de aproveitamento de material para geração de renda com aproveitamento é uma das ações que a Fiocruz Mata Atlântica realiza, né? Pensando também na alimentação saudável, porque só pensamos nos alimentar melhor se tivermos... Só conseguimos nos alimentar melhor se tivermos dinheiro para comprar. Separação de lixo, direcionamento, capacitação para as pessoas em maior vulnerabilidade não soluciona o problema, mas dá condições de melhorar a vida de algumas pessoas. As oficinas são abertas a toda a população na Fiocruz Mata Atlântica. Então, anota aí. Informações com ISIS breves, telefone 21 99 442 1869. E
procurar também pelo Instagram, @fiocruzmataatlântica. Tá? Depois a gente coloca essas informações todas na nossa tela para os nossos telespectadores saberem. E aí eu queria trazer com você uma questão que a minha diretora trouxe aqui, Tião, que eu acho interessante também. Você vê que a gente está fazendo todo um debate dos resíduos, de como destinar esses resíduos. A gente nem entrou ainda na necessidade de se separar esse lixo seco para a possibilidade de reciclar com maior... aproveitar mais ainda o potencial dessa separação, né? Ou seja, a gente ainda está falando do beabá, né? Eu acho que é justamente como eu falei, a gente disse nessa conversa, a gente a nossa população não foi educada, entendeu? Agora, eu acho que teve uma coisa que eu aprendi, uma velha falou nessas nossas viagens, eu tive na Alemanha uma vez e eu falei que o brasileiro jamais alcançaria um índice de reciclagem na Alemanha, porque eles já nasciam com consciência ambiental. Não foi preciso a moça que estava lá traduzindo para entender que eu tinha falado algo que não era realidade, que eu, mais ou menos eu entendi que não era aquilo quando a ministra falou para ela e ela traduziu para mim. Então ela me levou numa sala onde você tinha uma parede, cronologicamente contando como era e até onde chegou. Então a educação ambiental, a mobilização, as campanhas, as vontades políticas, investimento, inclusive até mesmo a punição daqueles que não queriam colaborar com a separação. Punição educativa, né? Punição importante. Educativa, você não separou, tu recebeu uma carta. Na segunda vez você já recebeu uma segunda carta muito mais pesada. E na terceira vez você recebia não só uma carta, mas como uma multa, e dizendo que estava suspenso a coleta de resíduos na sua casa porque você não quer colaborar. Então existem formas que a gente precisa planejar para que a gente comece a, de fato, as pessoas entenderem. Porque, como eu falei, eu não fui educado para isso. Eu sou uma pessoa que separa o meu material reciclável porque eu herdei da minha mãe o ofício de catar e separar material reciclável. A minha filha de 9 anos, que a Valéria conhece muito bem, que chama Maria Laura, ela chega na feira e às vezes eu tenho que controlar o impulso dela, e eu sei que quem está errado sou eu em fazer isso. E ela fala, ô pai, essas pessoas não estão vendo a lata de lixo, não. Eles estão comendo pastel e jogando no chão. E não sei o quê. Porque ela foi educada. Ela questiona a todo tempo, quando a gente vai na feira, o porquê que as pessoas jogam lixo no chão. E eu tenho que sempre explicar para ela, porque ela foi educada a separar, a destinar. E isso não foi somente em casa. A escola da minha filha ensina isso. Então, acho que a questão... Crianças são multiplicadoras, né, Tião? E assim, chega em casa, e aí, já se a gente a quer realmente ter uma sociedade no futuro consciente, que tenha a sua consciência ambiental desenvolvida, é preciso educar. Mas é preciso também reeducar os adultos. Eu só canso de falar isso também, né, Maria? Minha avó dizia que o hábito de fumar o cachimbo deixa a boca torta. A gente precisa de uma fisioterapia. Os adultos é mais complicado educar os adultos. A gente precisa de uma fisioterapia ambiental. Criança aceita rapidinho. Criança, porque justamente ela está aberta ao conhecimento, ela está aberta a aprender algo novo. E a gente, pela força do hábito, precisa ser reeducado. Tem que sair da zona de conforto, né? Que para a criança ainda não existe. Não posso nem dizer se isso é zona de conforto. Eu acho que é de desenconforto. Que quando você olha a situação social e ambiental que a gente tem causada pelo descarte incorreto dos resíduos, do lixo, popularmente falando, é extremamente desconfortável, tanto para eu que sou catador, como acho que para todo mundo que vive em sociedade, quando consegue visualizar o impacto que a gente causa por não destinar corretamente. Eu queria puxar, já falando dessa questão, da nossa não consciência a respeito de todo o contexto de destinação correta de resíduos, a questão do ciclo orgânico. Eu sou fã deles. Sou fã deles, eles são ex-alunos da PUC. Eu acompanhei esses meninos desde o início. Que vai ocupando um espaço que deveria ser do público. E né? a gente paga uma cota, óbvio, tem que pagar, né, para poder destinar o orgânico. Nós temos muita dificuldade no Brasil de compostagem. Eu tenho uma rede de pesquisadores da América Latina, eles não entendem como nós, no Brasil, não trabalhamos o orgânico. Nós não trabalhamos a compostagem. Então, o ciclo orgânico, eles estão de parabéns, porque eu tenho visto na Zona Sul, infelizmente na Zona Norte ainda não vi, mas muitos triciclos, bicicletas, motocicletas e as pessoas entregando os seus resíduos orgânicos
para se reverter numa compostagem, num processo que é muito importante também e que a gente tem um percentual altíssimo de orgânico. E o circo orgânico é a prova de quando você mobiliza, sensibiliza e educa, a coisa funciona. A coisa aí, anda. Está ali acontecendo. A gente está vendo a coisa desenvolvendo e acontecendo por uma iniciativa de um aluno. De um grupo de jovens que já tiveram lá no polo de reciclagem. O Lucas é meu amigo também. Lucas, Tomás, essa galera. Lucas, Tomás. Então você vê também que a gente também para não ser totalmente desestimular que as pessoas acharem que não tem solução. Existe solução. Tem muita coisa, ter, né? Tem muita coisa boa acontecendo, como o circo orgânico, como outras iniciativas, e que precisam ser incentivadas e intensificadas. E como a Valéria falou, é preciso também implementar aquilo que a gente tem de melhor dentro das políticas públicas que não são implementadas. Se não é a melhor, é uma das melhores, a Política Nacional de Resíduos Sólidos do Brasil. Porém, ela não é implementada. Tem que ser colocada. Para ganhar na loteria tem que jogar, né? Tem que ser colocada na prática. Né? 15 anos. Eduardo, a gente está caminhando para o final do programa e aí pensando assim em futuro, queria voltar aqui a um ponto, assim, eu sou uma criança dos anos 70, né? Fui criança nos anos 70. Nos anos 80, a gente só tinha sacola de papel. A gente comprava um refrigerante, que nem recomendo mais que se compre, hoje em dia a gente já tem consciência. A gente pegava a garrafa de vidro, para pegar outra tinha que devolver a primeira, enfim. É uma utopia pensar num futuro em que esse passado retorne? Não, de maneira nenhuma. A gente já está vendo uma crescente uso de materiais reutilizáveis, tá? Então, as próprias garrafas de vidro, as companhias, os fabricantes estão aumentando as suas políticas de retorno de embalagens de vidro, por exemplo, né? Então, a gente vai publicar agora, até o meio do ano, um balanço da logística reversa desses últimos 2 anos, que vai mostrar isso. Hoje, a gente tem entidades gestoras de vidro, de embalagem de vidro, né, da logística reversa. Então, isso não é um sonho, isso é uma política que está sendo implementada, que a gente precisa acelerar, né, essa política. E embalagens que sejam recicláveis também. Eu acho que são um plano de economia circular, né? O Brasil está desenvolvendo um plano de economia circular. Ele está em consulta pública, né? E isso é um plano que engaja a indústria também a ser repensada, né, sobre o seu papel dentro da sociedade brasileira. Igualmente, a iniciativa que o Lucas também colocou é uma iniciativa muito interessante com a gestão de orgânicos. A gente está em consulta pública também um plano nacional de redução e reciclagem de orgânicos. E a compostagem é o principal caminho para a reciclagem do material orgânico, né? Então, a gente está com um conjunto de instrumentos para poder implementar essas políticas todas e trazer que isso seja uma economia verde, de fato, né? Eu acho que tem muita oportunidade. Como eu falei na minha primeira fala, tudo que a gente enterra poderia financiar todo o sistema de resíduos sólidos, tá? A gente não tem que trazer dinheiro novo, muito pelo contrário. A gente tem toda a nossa riqueza ali na matéria-prima que a gente está enterrando. Então, acho que é questão de se organizar como governo, né? E aí isso é multinível, tem que se organizar federal, estadual, principalmente municipal, que é onde acontecem as coisas, que é onde é feito os contratos de coleta e destinação de resíduos, a sociedade, as empresas, a indústria, enfim. É uma política que afeta a vida de todos muito diretamente e tem a participação de todos, né? Deixa eu trazer mais uma última participação aqui da audiência, bem rapidinho. O Rogério, da Baixada Fluminense, encaminhou assim para a gente. Tentei implantar, levando alguns governantes municipais do meu município sobre essa matéria de hoje, dos materiais recicláveis. Não tive nenhum apoio. Acho que devemos começar a educar nossos governantes para poder abrir os olhos deles para a tamanha importância que eles realmente não se importam. Aí ele agradece. Não, de fato, talvez mais do que educar as crianças, seja educar os governantes. E aí eu queria fechar trazendo a questão dos catadores de novo, com uma questão que você falou para a gente na prévia, nossa conversa prévia, Valéria, que é o fato de ser da gestão dos catadores, do trabalho que é feito, isso ser um modelo de negócio, né? Precisa olhar para esses profissionais e chamá-los de profissionais para valorizar e para colocar isso no lugar certo, né? Para impulsionar toda essa mudança que a gente quer, né? Eu tenho perseguido, a palavra é essa mesmo, perseguir intensamente essa necessidade da gente estar realmente conversando com governantes,
conversando com a academia, conversando com a gestão pública municipal, que é que está mais próxima a essa efetivação de que catadores e catadoras de materiais recicláveis não estão no contexto da benevolência da assistência social. Eu sou assistente social, sou professora do Departamento de Serviço Social, mas eu tenho dito que isso é um negócio. Se as pessoas da área da reciclagem, da ponta, da indústria, se beneficiam, e se os catadores e catadoras são a ponta que levam esse percentual alto até a indústria de reciclagem, por que também não serem trabalhadores, profissionais reconhecidos e valorizados economicamente? Dentro do contexto da logística reversa, o Eduardo falou da entidade gestora, e dentro do acordo setorial, de todos os dispositivos, há um incentivo das entidades gestoras apoiarem cooperativa de catadores e catadoras para que efetivamente nesse ciclo, né, da circularidade, da economia circular, todos saiam ganhando. E o que a gente tem percebido é que nem sempre isso acontece na mesma dinâmica, na mesma proporção. Catadores e catadoras, associações e cooperativas ainda precisam de muito incentivo, de qualificação do ponto de vista da gestão. Porque o que eles sabem fazer e a gente precisa aprender com eles é reconhecer material, é saber o valor de mercado. Isso tudo eles sabem. Mas na hora do benefício, do retorno econômico, isso ainda não acontece na mesma proporção. Então eu tenho discutido, tenho falado nas minhas lives, nas minhas palestras, nos meus livros, nos meus artigos, da importância da valorização desses profissionais e, sobretudo, do reconhecimento como profissão. A gente tem que retomar Exatamente. isso, porque isso é muito importante, porque as pessoas se aposentam, já é uma atividade penosa e, por vezes, perigosa. Cansativa. E elas não se aposentam na categoria. Simplesmente elas têm que se aposentar como autônomas, porque não existe a carreira oficialmente regulamentada. Então, é muito importante que as pessoas que nos ouçam pensem nisso, nos ajude, se mobilizem para que a gente faça essa gestão junto aos poderes constituídos, para que catadores e catadoras sejam efetivamente reconhecidos não só como a importância do trabalho, da catação, da entrega, mas economicamente. É fundamental. Fico feliz de a gente encerrar o programa com essa sua fala, Valéria, super importante, valorização dos catadores. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui no estúdio. Eduardo, pela disponibilização do seu tempo, presença do Ministério do Meio Ambiente aqui, e dizer para vocês que eu aprendi um monte, eu vivo buscando esse conhecimento, mas a gente sempre aprende ouvindo pessoas que estão engajadas, então quero, por mais esse motivo, agradecer a vocês. Nós agradecemos. Foi um bate-papo ótimo e que as pessoas possam realmente refletir sobre isso. Agradecer ao Eduardo, que eu já não vejo desde 2023, nós tivemos no encontro em Brasília, mas a vida corre tanto, né? Muito bom proporcionar esse encontro. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Yasmine, Tião e Valéria. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigada a você que acompanhou o programa de hoje aqui pelo Canal Saúde, um dos canais parceiros. A gente se vê no próximo programa. Até lá.